queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Na palavra de Deus fala, sabemos que Deus age em todas as coisas, não é em alguma coisa só, em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pessoas que têm chamados, pessoas que colocam em prática tudo que Deus preparou você para fazer, não deixe de fazer. Quando Jesus morreu, quando Jesus foi crucificado, os discípulos com certeza ficaram tristes, decepcionados, porque na mente deles, um homem tão poderoso, um homem que ressuscitou Lázaro, ressuscitou outras pessoas, crianças que morreram, o filho da viúva, que ele se compadeceu, e eles olharam no sábado, imagine a tristeza que estavam os seus discípulos, pensando, por que ele não se salvou? Por que ele, quantas coisas passaram na cabeça dos discípulos? E eles não imaginavam que no outro dia eles veriam o seu mestre, ele estaria com eles, novamente, junto com eles, que é o domingo de Páscoa. Então, entre a sexta-feira, aquele tormento todo que viram, aquela crucificação, sofrimento de Jesus, todo aquele sofrimento, Pedro que negou a Jesus e que quem olhasse de fora dizia, Jesus não vai perdoar Pedro, porque Pedro negou Jesus diante dos homens, com medo de morrer, com medo de ser levado a julgamento também, que estava com Jesus. E imagine a tristeza de Pedro, a angústia daquele homem, de seu amigo, seu mestre, aquele que ele seguia, passar por toda aquela dor e quão angustiado aquele homem se sentiu. Quantas vezes a gente se sente angustiado por uma situação que não tem como a gente resolver, que não tem nada que nós humanos possamos fazer. Quando isso bate no coração de alguém, isso é triste demais. Isso humanamente falando, é um sentimento de morte, de o que fazer agora, como viver desse jeito, carregando a angústia, carregando a tristeza. Quem nunca passou por angústia não sabe o que é isso, mas quem já passou por uma grande tristeza sabe o que é não poder resolver um problema, não poder tirar uma depressão, sair de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de uma perda, de uma pessoa que ela ama e ela não pode fazer nada, de às vezes um casamento. Quantas perdas as pessoas têm? Quantas coisas quando passamos pela vida, às vezes vamos com os sonhos, com os projetos nossos, com aquela alegria de ver as coisas acontecerem, porque aqueles discípulos, eles ficaram muito alegres do lado de Jesus, vendo Jesus ressuscitar pessoas mortos, vendo Jesus multiplicar os pães, vendo Jesus multiplicar os peixes, a pesca gloriosa. Então, nós passamos por fases nas nossas vidas que são fases de alegria, fases de vitórias, fases muito assim que a gente fala, nossa, muito obrigado, meu Deus, principalmente quem é apegado a Deus e que anda com Jesus no seu coração, anda com Ele do seu lado,
é muito grato, ela vai agradecendo. Mas como é difícil no dia da angústia, no dia da tristeza, como aqueles discípulos estavam passando, como é triste passar por esse momento. Mas Deus, Ele é presente. E tudo é Romanos capítulo 8, 28, versículo. Eu vou repetir, para que você que está escutando essa palavra de hoje não esqueça. Sabemos que Deus age. Sabemos que Deus age. Ele não fica parado, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então Deus está agindo em meu e em teu favor, em favor da nossa família. Nunca esquece disso. Você é muito amado, você é muito amada. Coisas difíceis elas passam e Deus está conosco. Ele envia o Espírito Santo, o seu Santo Espírito, e nos dá a paz que excede todo o entendimento para vencermos toda e qualquer luta, toda e qualquer angústia. Ele tira, ele arranca o mal pela raiz, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que não fogem, às vezes, como Pedro. Pedro, naquele momento, negou a Deus. Quantas vezes, por fraquezas nossas, deixamos de fazer o que Deus fala para a gente fazer e a gente com medo, a gente falta de coragem, falta de força íntima, lá no íntimo, e de confiança. Às vezes a gente fala assim, eu não vou em frente porque eu não sei se isso, a dúvida, o medo, ela atrapalha muitas pessoas. Em Provérbios 24, capítulo 24, versículo 10, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Não se limite, não se deixe limitar. Viva de acordo com o propósito que Deus te chamou aqui na terra. Não para, porque depois você vai entender. Olha, no domingo os discípulos entenderam aquele propósito, o porquê Jesus morreu de verdade, não foi um faz de conta. E Jesus ressuscitou de verdade. E um único duvidou dele, mas dos seus discípulos, que foi Tomé, que falou que só acreditava vendo. Mas nós cremos sem ver, cremos na vitória, cremos em dias melhores, cremos que Deus está trazendo coisas boas, coisas novas, coisas que nós pensávamos que ainda não iríamos viver, mas vamos viver na esperança, assim como aqueles discípulos no outro dia tiveram a felicidade, nós temos até hoje, porque para nós é mais fácil hoje, porque nós sabemos que Ele ressuscitou, mas para aqueles homens não era fácil, para aquelas mulheres que andavam com Jesus não era fácil. Maria Madalena, as outras mulheres, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus, foi uma grande tristeza para aquele povo, mas nós já sabemos, por isso que todos nós já comemoramos a vitória de Jesus sobre a morte, e assim Ele nos fala que também nós somos vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Então não esqueça, sempre há esperança, sempre há transformação, sempre no outro dia, nas outras horas, com o passar do tempo, tudo vai mudando, tudo vai melhorando e Deus coloca cada coisa em seu lugar. E volta ao brilho, volta à alegria e nunca se esqueça, sabemos que Deus age, Ele não fica parado em todas as coisas, então Deus está agindo em teu favor, em meu favor. Deus está trabalhando e fazendo algo novo, algo inesperado. Aqueles homens, eles não imaginavam
que no outro dia eles iam ter aquela surpresa da ressurreição de Cristo, que ele iria ressuscitar, que ele iria estar entre eles novamente. E nós devemos crer que Deus está fazendo tudo em nosso favor, porque nós amamos a Deus. Você que está escutando esta oração e acompanha as orações, a palavra de Deus todos os dias, é porque você ama a Deus e você gosta de escutar a palavra de Deus. E você entende, você coloca em prática. Porque às vezes quando estamos desanimados em nosso caminho, é Deus que fala conosco e fala para que tenhamos coragem, sejamos fortes e corajosos, porque Deus está conosco. Seja grato a Deus, grata a Deus por mais esse dia e por essa palavra de bênção. Vem coisas boas, vem coisas novas de Deus para a sua vida. Não desista dos planos e sonhos que Deus colocou no teu coração, porque cada um de nós temos um chamado, temos um propósito a cumprir. Não é para ficar desanimado, não é para parar no meio do caminho. Olha, Pedro, por que eu estou falando muito de Pedro? Porque muitas pessoas estão se sentindo hoje como se fosse o Pedro, que desistiram, que fugiram, que não quiseram continuar ou estão querendo desistir. Mas olha o que aconteceu com Pedro. Jesus deu a Pedro uma chave e falou para ele: o que ligares na terra, o que ligares nos céus, na terra será ligado nos céus, e o que abençoares na terra será abençoado nos céus. Então, todos nós temos um chamado. Então você tem algo grande, algo novo. Creia nessa palavra. Eu não estaria falando se o Espírito Santo de Deus não estivesse me colocando aqui para falar para você que vem algo diferente para a sua vida. Pedro pensou que era o fim e era só o começo de uma grande obra que Deus entregou para ele e para aqueles discípulos. Todos tiveram a sua grande obra, o seu grande propósito cumprido aqui na terra e se alegraram muito no dia que viram Jesus novamente. Então, você ainda vai se alegrar. Você que está triste, você vai se alegrar. Você que está cansado, Deus vai renovar tuas forças. Você que parou, Deus vai te colocar novamente com força, com vontade, com fé. Meu irmão, minha irmã, não desista da obra que Deus te entregou. Ela é preciosa e virá muitas alegrias pela frente. Você ainda vai dar esse testemunho. Vamos orar ao Pai Nosso, agradecer a Deus por essa palavra e esperar em Deus, porque Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Às vezes é difícil, mas nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível, né? Como Ele faz, a maneira que Ele faz, nós não sabemos, mas sabemos que Ele faz. E isso é o que nos importa. Saber que Deus não mente, saber que quando a gente espera no Senhor, Ele renova nossas forças, nos faz voar alto, nos dá visão de longo alcance como a águia, que vê lá na frente. Você não fica olhando para os problemas, você olha para Deus e muda tudo na tua visão, na tua mente, e vem um renovo e vem a vitória sobre os problemas. Em nome do Senhor Jesus, eu já agradeço pelo dia de hoje. Eu já peço, Senhor, abençoa teus filhos e filhas, vem com renovo na saúde, nas finanças, na alegria, renova a alegria do teu povo, Senhor. Vem com boas novas para a vida do teu povo, dai esperança para o teu povo,
Mostra a cada um de nós o caminho a seguir. Não deixa, Senhor, que nos desviemos para a esquerda nem para a direita, mas que olhemos para Ti e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem proporcionado em nossas vidas. Vem, Senhor, coloca Teus filhos e Tuas filhas na posição certa, no caminho certo, no trabalho certo, nos estudos, em todos os sonhos e planos. Abençoe e alegre o Teu povo, Pai, com toda sorte de bênção das regiões celestiais. Obrigada, meu Jesus, obrigada, meu amado, por estar aqui conosco, cuidando de nós, por não largar as nossas mãos, por não deixar o Teu povo afundar. Em Teu santo nome eu já agradeço. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da perversidade humana e espiritual. Abençoe o Teu povo, abençoe as crianças, abençoe os animais. Nos protege, meu Deus, e nos abençoa, em nome do Senhor Jesus, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém.